Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Vamos verificar aqui a forma de onda em um gráfico de um PWM usado em fontes ATX, usado em fonte de TV, fonte de monitor. O processo de funcionamento de um PWM é um pouco parecido em todas as fontes, ou praticamente idêntico. Vamos analisar dois tipos de controle de tensão em fontes nesse vídeo. O primeiro é o PWM, que é um circuito que controla a tensão de saída pela largura do pulso. Nós temos aqui nesse gráfico, vejam bem, uma tensão de 11,5 que vai subindo até 11,7, até 11,8, 11,9, 12 e 12,1. Essa é a saída da fonte. A saída de uma fonte ATX ou de outra fonte qualquer controlada por PWM. Então, supondo que a tensão final seja de 12,1. Em 12,1, o PWM não está mais tentando aumentar a tensão da fonte, porque chegou num limite que para o circuito está perfeito. Mas o que acontece quando você consome um pouquinho de corrente? Aqui nós temos 12,1 volts e essa tensão está sobre um capacitor, o capacitor de saída da fonte, no secundário. Então, vamos analisar aqui o que aconteceria se consumíssemos corrente nessa fonte. Em 12,1, nós temos a fonte sem consumo. Não existe consumo algum nessa fonte. Já se a gente consumir, aqui estou colocando esses valores, meus amigos, a exemplo didático. Não que seja exatamente dessa forma. Pode ser que alguma fonte seja exatamente esses valores, mas isso pode variar de uma fonte para outra. Sem consumo, 12,1. Com 1% de consumo, vai para 12 volts, a tensão no capacitor da fonte. Com 20% de consumo, já vai para 11,9. Com 50% de consumo, 11,8. E com 80% de consumo, 11,7. E com 100% de consumo da corrente da fonte, consumir toda a corrente que a fonte consegue entregar, nós vamos ter 11,5 volts. Já estou dizendo para vocês que isso aqui é um exemplo. A maioria das fontes não tem essa queda enorme aqui de 12,1 a 11,5, mas algumas têm. Então, é um exemplo didático para que a gente possa entender. E como o PWM atua usando essa queda de tensão em relação ao consumo para manter a tensão da fonte em 12 volts? É isso que a gente vai verificar aqui um pouco mais a fundo. Observem bem esse sinal. Aqui nós temos um exemplo das fontes ATX em que nós temos dois transistores excitadores que conectam o PWM a um trafo que vai chavear os transistores chaveadores do primário. Então nós temos o transistor Q1 e o transistor Q2, são dois transistores. Cada um desses transistores vão chavear em um momento diferente, eles nunca chaveiam ao mesmo tempo. Por isso eu coloquei Q1, Q2, Q1, Q2 dessa forma. Essa forma de onda que vocês estão vendo é a forma de onda gerada por um PWM. Quando a corrente consumida é muito pequena, nós temos um pulso com uma largura muito pequena, aqui um pulso positivo, fazendo com que o transistor conduza com um período muito pequenininho para suprir essa corrente apenas. E essa condução vai ser nos dois transistores, um de cada vez. Se for consumido uma corrente maior, o período de condução do transistor vai aumentando até que chegamos a 100% de consumo
em que nós temos o período máximo, o tempo máximo em que o transistor fica conduzindo. Aqui nós temos o PWM enviando 5 volts para o transistor durante todo esse período. E quando a fonte está com a tensão mais baixa ainda, ele vai ficar com o período máximo também nos transistores até que atinja a tensão em que ele vai diminuindo esse período, até que chega aqui em 12.1, no nosso exemplo, que não teremos mais nenhum transistor conduzindo. Não vai existir tensão positiva na base dos transistores. Eles não vão conduzir. Então a fonte, quando a tensão está estabilizada, chega à tensão de trabalho, os transistores não conduzem mais. Então, meus amigos, como eu disse, o transistor vai conduzir, mas vai conduzir momento um, momento outro. Então, se você está uma fonte com 12.1 e consome aqui um pouquinho de corrente, que ela desça para 12, nós vamos ter mais ou menos isso, ó. O transistor Q1 e Q2, ora o transistor Q1 conduzindo esse tempo pequenininho, ora o transistor Q2 e vai ficar oscilando assim. Momento Q2, momento Q1. E ele só vai parar de conduzir quando chegar aqui em 12.1. Suponhando que com um pulso em Q2 já pare de conduzir, não vai haver mais pulso. Mas se continuar, nós vamos ter também o pulso em Q1. E se a corrente for maior, uma corrente bem maior, o pulso vai ser mais largo, também em Q1 e Q2. Se for aumentando a corrente, vai diminuindo aqui um pouquinho a tensão e o pulso vai aumentando também em Q1 e Q2, momento Q1, momento Q2, com o pulso dessa largura. Mas como é que o PWM consegue controlar essa largura de pulso? O que ele usa para controlar essa largura de pulso? Vamos verificar aqui, meus amigos, o que ele usa. Ele usa, geralmente, a maioria dos PWM, usa esse oscilador em rampa. É um oscilador que pega a tensão baixa e vai subindo, subindo, subindo aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, até chegar em 5 ou 2,5. Aqui eu coloquei 2,5, mas depende do circuito. Então ela vai até a tensão máxima e quando ele chega na tensão máxima, ele desce reto diretamente para o zero. Começa novamente um novo ciclo e esse ciclo tem um tempo aqui, um período. Então ele vai continuar fazendo essa onda chamada onda dente de serra, né? Uma rampa. E o controle do PWM através dessa rampa é o seguinte. Quando vocês podem observar que eu coloquei alguns pontinhos vermelhos e uma linha amarela. Quando nós temos a tensão, essa linha amarela e esses pontinhos vermelhos representam a tensão do circuito em um ponto do circuito para o controle. Quando a tensão nessa linha amarela for maior que a tensão aqui na rampa do oscilador, nós não teremos os transistores chaveando. Os transistores vão ficar todos sem condução. Então, esse é o momento em que a fonte está estabilizada. Quando essa tensão representada pela linha amarela for maior que a tensão na rampa. Mas se você consumir um pouquinho de corrente aqui, essa tensão vai descer de 12,1 para 12 volts e nós teremos aqui nesse circuito de controle uma pequena queda de tensão também, fazendo com que nesse ponto onde eu marquei com essa bolinha vermelha, a tensão representada pela linha amarela seja menor do que a tensão na rampa. Então, nesse ponto, nós vamos ter aqui um pulso positivo. E a duração desse pulso vai ser até que a tensão na linha amarela fique maior que a rampa. Então, veja bem, meus amigos, que a tensão aqui
vai subir um pouquinho só e já é maior que a rampa, porque a rampa desceu. A rampa desce, então nós teríamos apenas esse pequeno espaço de tempo, essa pequena fração do nosso período aqui da rampa de condução no transistor. E essa condução vai ser em Q1 e em Q2, em Q1 e Q2, até, alternadamente, desse tamanho, até que a saída da fonte se estabilize, vá para 12.1 e o circuito para de chavear os transistores, que é esse ponto. Mas se o consumo for bem maior, pode ser que ele precise de um pulso maior. Então, observem bem se o consumo for maior, trazendo aqui uma queda de 12,1 para 11,9, veja bem como vai ficar aqui. A nossa linha amarela já está em ponto um pouco mais afastado, aqui mais baixo na rampa. E nós temos um período de condução bem maior. E assim sucessivamente. Vejam bem que até esse ponto aqui, o último que nós temos, para uma tensão de 11,5, veja bem que a linha amarela está quase no final da rampa aqui. Nós temos esse período que geralmente não consegue ser 100% da rampa, uns 99% por aí da rampa, de condução. Eu estou dizendo que não pode ser 100% da rampa, porque em 100% da rampa nós teríamos uma reta aqui, uma linha reta positiva, e não teríamos oscilação. Então aqui, observem bem que nós temos o período máximo de condução, que vai conduzir nesse período, chegando aqui a rampa desce para zero e ele para de conduzir. E como é que vai funcionar isso aqui? Em um momento Q1 está conduzindo e em um momento Q2, com essa largura de pulso. Então, nesse momento, a fonte está fornecendo a corrente máxima que ela consegue fornecer. Esse é um circuito bem legal, esse tipo de circuito que trabalha dessa forma e muito usado na grande maioria de todas as fontes. Em um próximo vídeo, fazer um oscilador em rampa, fazer esse circuito também que gera esse pulso. Vamos fazer esses circuitos passo a passo para que você entenda como funciona um PWM. Eu vou fazer tudo isso para que vocês vejam. Aí nesse caso vai ficar, né, Q1, Q2, conduzindo com esse período dependendo do consumo, dependendo da tensão. Mas nós temos aqui um outro tipo de oscilador em modulação, não por largura de pulso, mas modulação por frequência. Olha só, modulação por pulsos. Então nós temos aqui esse circuito, um oscilador de onda quadrada, não é mais rampa. Ele oscila que vai em 1 e 0, 1 e 0. E o período desse oscilador, como vocês podem ver, ele fica mais alto do que baixo. Observem bem que o período alto dele é um pouco bem maior do que o baixo, porque nós vamos trabalhar com ele da seguinte forma. Quando tem 12,1 volt na saída da fonte, nós não temos nenhum pulso de tensão nos transistores excitadores. Mas quando você consome um pouquinho de corrente, o circuito deixa passar apenas um pulso em um transistor, um pulso em outro transistor, e já consegue controlar, consegue manter essa corrente. Então, a frequência do pulso vai ser desse pulso até aqui nos 12, esse tempo todo sem pulso e um pulso, esse tempo todo sem pulso e um pulso, e vai conseguir manter a tensão. Já se o consumo for maior, ele vai dar 2 pulsos, ora em Q1, ora em Q2, para que consiga levar a tensão de 11,9 até 12,1. Então nós vamos ter 2 pulsos nesse período, aproximadamente. Pode ser que tenhamos um desse aqui no meio e por aí vai. Se o consumo for maior, ele já vai dar 4 pulsos. Se consumirmos mais ainda, ele vai dar 7 a 8 pulsos, e com o consumo de corrente total da fonte, ele vai ficar o
tempo todo com os pulsos nos transistores. Não vai haver essa folga, esse período aqui sem pulsos. Vai ficar o tempo todo. Então, quando o consumo de corrente vai diminuindo, ele vai aumentando esse período em que ele não chaveia os transistores, até parar de chavear o transistor, quando a fonte chega na tensão que já deveria estar. Então, meus amigos, nós vamos implementar alguns circuitos para que vocês vejam como funcionam esses gráficos. Vou mostrar para vocês, medindo com o osciloscópio, tudo o funcionamento em cada circuito. E por que eu estou fazendo isso? Eu observei em todas as fontes ATX que é muito fácil a gente fazer uma fonte bem controlada, uma fonte muito legal, e eu pretendo fazer uma placa para que vocês, usando essa placa, consigam alterar qualquer tipo de fonte, praticamente qualquer tipo de fonte ATX. Alguns poucos modelos que não poderão ser controlados com essa placa. Então, eu vou produzir uma placa para que nós possamos controlar qualquer fonte ATX, levando ela da tensão mínima à máxima, com um controle em potenciômetro, por exemplo, e também fazer controle de corrente e tudo mais. Meu intuito é fazer uma fonte para mim mesmo usar em minha bancada, uma fonte bem legal, uma fonte ajustável, controle de corrente, e também eu pretendo fazer essa fonte simétrica. Então nós vamos ter uma tensão negativa e uma positiva. E também eu pretendo também fazer com que essa fonte seja simétrica com um ajuste para cada lado, porque assim eu posso usar como se fosse duas fontes, vou usar ela como se fosse uma fonte simétrica e como se fosse duas fontes ATX. Vai ficar uma fonte maravilhosa. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!